Olá, está começando o Futuro Vem do Futuro. Eu sou Lara Silviger, editora e head de produtos editoriais de MIT Sloan Management Review Brasil, e dou as boas-vindas a você que vem nos acompanhando nesta jornada de conhecimento na terceira temporada do nosso podcast. E o futuro aqui tem tido vários nomes, aliás, são vários futuros aqui no plural, e vários caminhos também. Um dos que o pessoal aqui mais tem usado hoje atende por Growth Hacking. E quem pode confirmar isso é o nosso head de marketing, que hoje eu tenho a honra de ter aqui ao meu lado, co-apresentando comigo esse podcast, Mário Júnior. O Growth Hacking está em alta faz tempo, na verdade, né, Mário? É isso, Lara. Muito prazer aí a todos os participantes ali que eu estou nessa conversa que a gente tem. E o Growth é uma coisa que vem já há algum tempo e muito em voga, né? Então, esse tema está em alta e cada vez mais sendo demandado pelas empresas, e eu acredito que muito influenciado pelo nosso convidado de hoje, né? Então, é um conceito, né, que teoricamente já vem há mais de 14 anos, né, puxado ali pelo nosso Papa, eu posso dizer assim, o Sean Ellis, que, enfim, começou aí com um blog, né, construindo ali todas as ideias, né, os experimentos, que a gente vai falar um pouquinho aqui dele, que culminou num livro, né, que virou uma referência ali para quem pratica isso no modelo de marketing das empresas, e sem dúvidas aí esse convidado vai trazer muita revelação para a gente aqui, muita coisa nessa linha. A gente adora fazer um suspense, né, sobre quem é o nosso convidado, mas daqui a pouquinho já vou revelar, porque não dá para a gente falar sobre o universo do Growth Hacking sem a gente lembrar aqui do nome do João Vitor Chaves, que é CPTO e sócio do G4 Educação, que oferece programas de desenvolvimento para auxiliar o crescimento de pequenas e médias empresas em todo o Brasil. Ele também é sócio e ex-COO e Growth da Suno Research, especializada em análise de investimentos credenciada junto à PMEC do Brasil, e conselheiro também de Growth Hacking na Arc Express e na BEG. João Vitor, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. E aqui nesse podcast, a gente já adiantou com você aqui, a gente já conversou aqui nos bastidores, eu tenho um tema bastante, eu diria, provocativo, curioso e instigante aqui para o nosso público. Confissões de um hacker do crescimento. Então, esperamos de você nada mais, nada menos do que confissões dos seus segredos por aqui. Até porque o João é alumni do MIT. Então, feliz de estar aqui com você, João. Prazer, muito obrigado pelo convite, Lara, Mário. Só uma coisa que eu sempre deixo claro, eu não fiz graduação no MIT, eu fui para lá no programa de formação executiva de empreendedorismo 2015-16, e ali foi inclusive onde eu tomei a decisão de largar a engenharia para seguir uma carreira em negócios, né? Eu era estudante de engenharia aqui no Brasil, estava tudo trilhando ali para a carreira de engenheiro de energias renováveis, só que eu estava já pensando, mas esse negócio parece legal, tive a chance de ir para lá em 2015, e ali eu falei, caramba, o que eu quero fazer é negócios, é empreender, construir a solução, levando para o mercado e não apertando parafuso e fazer desenho, né? Apesar de eu amar engenharia, eu não faria outra graduação além de engenharia, sempre falo isso, mas eu entendi que eu seria um empreendedor muito mais feliz do que um engenheiro. Maravilha. E está muito conectado, né? Acho que, com certeza, o growth, o marketing, a engenharia está um pouco dentro do mesmo âmbito aí de conversa. João, acho que só para dar continuidade aqui ao nosso papo, assim, a gente sempre tem um costume aqui de, nesse primeiro bloco, né, pedir para você trazer sua trajetória, né? O que te fez chegar até aqui, o que te fez cruzar o caminho de growth e, consequentemente, de tudo que você vem desenvolvendo nesse âmbito de marketing, growth e que você trouxe ali um pouquinho de engenharia aplicada ao nosso comportamento aqui para marketing. Aí eu quero saber também como que o MIT entrou na sua vida. Você falou que foi 2015, 2016, mas como que você foi para lá também? E o que mudou depois do MIT? O que aconteceu, né? Eu comecei seguindo... Eu sou do interior de Minas Gerais, então eu comecei seguindo ali uma carreira mais tradicional, né? Então eu trabalhei com mineração, que é muito forte em Minas Gerais. Depois disso, fui trabalhar com logística internacional. E essas duas experiências me fizeram ver que eu não queria trabalhar em enterprises multinacionais. Não era para mim aquela burocracia, toda aquela questão, né? Aconteceram algumas coisas que eu não... Acho que não convém falar, que me deixaram meio frustrado com aquilo. Fui focar, então, no estudo de engenharia.
Só que aí eu descobri um movimento que eu não conhecia, isso foi em 2011, 12, mais ou menos, chamado Movimento Empresa Júnior. Né, formar as empresas júniores, fiz parte do MEG, entrei primeiro como, e é muito engraçado, porque nisso é bem parecido com startup, né, diretor de projetos. Como era um aluno bom ali, tinha bons contatos com professores, tirava boas notas, fui diretor de projetos da empresa júnior, e essa parte eu fazia bem, né, eu sempre fui nerd, assim, gostava muito de estudar, e eu virei o presidente da empresa júnior, e ali eu percebi, eu falei, tá, a parte de projeto eu sei, o resto eu não sei nada. Vamos começar a estudar sobre negócios de modo mais amplo, né? E aí foi quando eu comecei a perceber que quase tudo que existia no Brasil ligado a startups, inovação, empreendedorismo, eram traduções do inglês. Falei, bom, eu falo inglês, vamos direto na fonte para não ficar perdendo aqui as traduções, né? Não só a qualidade da tradução, mas também o tempo entre publicar, ser traduzido e chegar. Comecei a estudar e eu caí num curso online do MIT, na plataforma edx.org, que tinha sido criado pelo MIT em parceria com a Harvard, que era o Entrepreneurship 101. Né? O Bill Auletz era o professor dando esse curso online, era um mock gigantesco. Me inscrevi, fiz, ele tinha as provas, nossa, aprendi muito. E aí, depois que acabou o programa, uns 2, 3 meses depois, eu recebi um e-mail do MIT falando, olha, a gente vai fazer um teste de fazer esse mesmo programa presencialmente aqui. E como você foi bem no online, você foi convidado a se inscrever no processo seletivo. Não era nem convidado aí. Nossa, João, que bacana. Fui convidado a me inscrever. Me inscrevi no processo, fui aceito, mas não consegui uma bolsa. E aí eu sempre conto essa parte da bolsa de eu não ter conseguido, porque eu falo, cara, foi um daqueles momentos que a gente olha e fala, tudo bem, porque na mesma turma que eu fui, as 2 pessoas que conseguiram bolsa, uma foi até uma brasileira, que estava desenvolvendo um sistema de detecção precoce de câncer, e o outro eram 2 irmãos indianos, se eu não me engano, que estavam criando uma tecnologia para remoção de petróleo, vazamento de petróleo em alto mar. Falei, beleza, eles merecem mais do que eu, estou fazendo ali um negócio. Por quê? Porque na época eu estava, cara, construindo empresa júnior e criando uma startup de análise de modelo de negócio. Tipo, beleza, é legal, mas eles merecem mais, de fato, né, esse apoio. Aí eu fiz um financiamento coletivo, né, uma vaquinha, para conseguir pagar os custos todos, né, de ir para lá. Fui em 2015, passei 3 meses, e ali foi um momento que transformou a minha vida. Porque era muito intenso. A gente tinha o formato basicamente que era, né? Tinham quase, acho que 100, um pouco menos 100 pessoas de uns 40 países diferentes, organizados em grupos que se formaram lá, as pessoas por interação entre elas. E o desafio, a gente estudava a metodologia que era Disciplined Entrepreneurship, né? Empreendedorismo disciplinado, 24 passos para a construção de uma empresa de sucesso, o livro do Bill Auletz, que era o diretor do Martin Trust Center, que é o Centro de Empreendedorismo do MIT na época, eu não sei se ele ainda é hoje, mas ele era na época, e a gente tinha aula de manhã, montava a sua startup à tarde, e à noite sempre tinha algum encontro, uma palestra, alguma coisa ali de interação, e era super intenso. Super intenso. Vários dias eu dormi lá no Sloan mesmo, numa das salinhas que a gente dava reunião, eu dormi lá no Sloan. Porque não valia a pena, né? Eu estava numa casa, ficava mais ou menos 40 minutos do MIT, só que pensa, né? Começava 8 da manhã. Aí imagina que você sai de lá 3 da manhã, foi a hora que todo mundo acabou de fazer as coisas. Pô, vou chegar 4 na casa, para eu estar de volta a 8 eu tenho que sair 7, então chega a 4, tenho que dormir, acordar 6. Vou dormir então de 4 a 6 para acordar, tomar banho e não vale a pena, já dorme aqui no chão, é isso aí. Mas ali foi o momento que eu falei, caramba, eu quero empreender. Aí, voltei para o Brasil no finalzinho de 2015 para empreender, criando Empreenda Junto, que era uma comunidade para empreendedores. Aí foi um grande aprendizado, né? Porque o que todo empreendedor em em começo de negócio tem em comum? Falta dinheiro, sobra vontade, falta dinheiro. Então, a gente fez uma comunidade muito legal, mas que não virou um business, né? Mas ali eu tive contato com o fundador da Suno, o Thiago. Comecei a me aproximar mais dele, conversar, ele estava terminando o sabático, depois de vender a participação dele num fundo de investimentos, estava começando a Suno, a gente entrou em contato. Em 2016 eu fui para a MIT de novo, estudar lá. Aí o programa que eu fiz em 2015 foi alunos, eles ensinando a metodologia de empreendedorismo.
O programa de 2016 foi uma tese super legal, que o MIT estava se questionando assim, cara, a gente forma tantos empreendedores e tantas startups saindo daqui porque nós ensinamos isso muito bem, ou porque as pessoas que vêm aqui são tão boas que elas teriam sucesso em qualquer lugar. Como é que você testa isso? Simples, vamos trazer gente do mundo inteiro, ensinar eles a ensinar da forma como nós fazemos, eles voltam para os lugares de onde vieram e a gente acompanha o quanto que eles estão impactando os ecossistemas de empreendedorismo de onde eles vieram. Então, eles estavam trazendo executivos de empresas que eram intraempreendedores, professores de outras universidades, e tem um nome que eu sempre esqueço, mas é como se fossem catalisadores de ecossistemas locais. Então, você tinha que ser um desses três na visão deles, foi lá, aprendeu a metodologia de ensino de empreendedorismo, volta para o Brasil e vai mantendo a gente atualizado, né, de como que está a implementação disso. E você entrou em qual categoria? Você era catalisador? Como catalisador. Entrei como catalisador, porque o Empreenda Junto, que eu fundei depois de 2015 ali, ele era uma comunidade de empreendedores. Né? Ele era feito para empreendedores em estágio inicial se ajudarem. Então, eu entrei como catalisador. Quando eu voltei ali no finalzinho de 2016, eu fui para lá em agosto, voltei no finalzinho de 2016, o Thiago estava começando a Suno, a gente já conversava muito, né? Entrei, vim para a Suno, 6 de fevereiro de 2017, me mudei para São Paulo como primeiro funcionário, ajudando lá a fazer tudo que não era ligado à análise de investimentos. A gente foi estruturando, fiquei na Suno até o final de 2019, saí por algumas questões de saúde. Só que a Suno, o Bruno Nardon, um dos fundadores do G4, ele era um investidor na Suno. Depois que eu saí da Suno, uns 2 meses depois, ele me chamou para o G4, porque o G4 estava justamente nessa transição, né? Ele havia sido iniciado no começo de 2019, e eles haviam tomado uma decisão de vamos começar a escalar muito isso. O CEO, na época, o Tony Celestino, que é um dos fundadores, ele não tinha essa expertise de escala que eu acabei desenvolvendo na época de Suno, né? De tirar o negócio do zero, os canais digitais, as estratégias de aquisição. E, então, Nardon, que já conhecia meu trabalho, me convidou, conversei com o Thales, que é outro fundador, assumi a cadeira aqui de operações e growth, que era literalmente a mesma cadeira da Suno, desenvolvimento de produto, novos canais de marketing, veio a pandemia em 2020, ali durante os 6 meses o foco era sobreviver, mas depois que passou, voltamos, produto, marketing, e mais recentemente eu estava liderando a parte ali de operações, modelo de gestão, eficiência operacional, uso de inteligência artificial, e esse ano eu migrei para uma cadeira focada em liderar as áreas de produto e tecnologia aqui. Muito bom, muito rica a sua formação, a sua carreira, bem interessante. Agora a gente vai partir para o nosso segundo bloco, que a gente vai, de fato, mergulhar aqui nas confissões do nosso growth hacking, do nosso growth hacker, aliás, né? Vamos lá. O Chanelis lançou o growth hacking mais ou menos na mesma época em que o Aaron Ross lançou Predictive Revenue, e a experiência de CRM do Salesforce por volta mais ou menos de 2010 e 2011 isso aconteceu. Os dois com a proposta de renovar a operação de marketing para a internet, um marketing talvez de startup, com motores como o inbound marketing e a aproximação com as vendas, tanto que o funil fica algo bem importante, passa a ser algo bastante importante. O modelo de CRM, como conhecemos hoje, é da mesma época, bem como o conceito da empresa exponencial da Singularity University, também que é daquela época. Você pode explicar para a gente um pouquinho, João, sobre esses 3 conceitos, como mexem, uns mexem um mexe com o outro nesse conceito, nesse conjunto, e como que mexeram tanto com startups como com empresas incumbentes? Você pode comentar um pouquinho sobre isso? O que eu costumo falar que, infelizmente, no Brasil, o conceito tanto de growth hacking quanto de Lean Startup, né, eles chegaram saltando algumas fases. Né? O que o Chanelis fez, na minha visão? Ele organizou algo que as empresas, as startups de tecnologia já estavam fazendo, que é, cara, eu tenho pouco recurso, eu não tenho marca, eu não tenho tanto dinheiro assim, porque o dinheiro que eu estou investindo em construção de produto, que desenvolvedor é muito caro. Como que eu faço para crescer, fazendo apostas pequenas, encontrando o caminho, acelerando esse crescimento? Então, não é marketing funil, é uma mentalidade, acima de tudo, de testes estruturados para encontrar uma avenida de crescimento. Empresas super tradicionais, vamos tentar montar startup direto indo para esse modelo, acho que as pessoas pegaram só a parte do marketing
e perderam muito da mentalidade de testes, de experimentação que se aplica a qualquer empresa, que é a parte que entra nas empresas, né, exponenciais. Eu acho que é muito uma visão de como que eu crio avenidas de crescimento onde não é tão custoso crescer. Né? Não é aquela prospecção outbound que você precisa ir fazendo um de cada vez. Não é aquele processo custoso, aí entra a receita previsível, né? Pô, o G4 hoje, se eu não me engano, esse ano, menos de 40%, ou perto de 40% da nossa receita vai ser uma receita recorrente. O resto é aquilo que a gente chama, né, de receita one shot. O cliente compra e é isso, parecido com varejo. Mas a gente tem muita confiança de quanto a gente vai faturar amanhã, no próximo dia, no próximo dia, no próximo dia. Por quê? Porque a gente criou um sistema onde eu controlo a entrada de demanda, a conversão dessa demanda, o ticket médio, com a previsibilidade muito alta. Então, eu não fico mais com medo, nossa, quanto será que eu vou vender esse mês? Óbvio, pode ser que a gente erre, mas a gente tem essa visibilidade, a gente tem sistemas colocados em práticas que foram testados, mensurados, um processo de planejamento em que a gente divide, olha, o que é o dia a dia comum, o que é um projeto que eu não posso contar com resultado, como que eu coloco esforços com isso, e você traz justamente essa previsibilidade numa abordagem científica, método mesmo de execução, e não é só força bruta. Cara, como que a gente cria sistemas, como nós criamos rotinas, como nós temos dados para tomar decisão e gerar previsibilidade de quanto input eu estou colocando e qual que vai ser o output, o resultado que eu tenho com isso. Então, para mim, a visão é essa, né? A gente traz a receita previsível como uma visão de ter previsibilidade dos inputs e outputs do meu processo de crescimento, a exponencialização como essa visão de como que eu faço isso sem ser tão custoso, né, tão a um, conseguir fazer de uma maneira maior, e o Growth Hacking com uma mentalidade de olhar para o negócio como alavancas a serem operadas, numa abordagem mais sistemática e científica de dados, de experimentação, de pequenos testes, e não só opinião, agora corre todo mundo para lá, corre todo mundo para cá, faz primeiro o que apareceu primeiro. Então, para mim, essa é a combinação dos 3 fatores. Nossa, muito interessante, né? Essa conexão que você trouxe da tradução de fora para o Brasil é muito, muito real, né? Assim, né? A metodologia, né, de experimento, de buscar as alavancas aqui, que foi trazida lá fora, foi executada e mostrado exponencialidade, como você trouxe, aqui foi meio traduzido de maneira diferente. Aí eu vou conectar já essa próxima pergunta, para você dar continuidade. Você acha que aqui no Brasil a gente teve uma adaptação desse modelo de aplicação de uso do Growth? Teve uma versão abrasileirada, adaptada, e aí já trazendo também o que vocês praticam aí na G4 também, tem uma adaptação ou vocês seguem os modelos às riscas, vamos dizer assim? Eu acho que, assim, ninguém, ou praticamente ninguém, vai conseguir seguir os modelos à risca, tá? E aí essa resposta, ela é dividida em duas. Primeiro, no Brasil teve uma adaptação, uma tropicalização? Teve, e eu acho que foi uma adaptação ruim. Foi growth ser traduzido como marketing digital, que é um pedaço. Eu acredito que nos últimos 2, 3 anos, mais ou menos, isso começou a mudar para se aproximar mais do conceito original, o que é ótimo. Só que você não vai, literalmente, copiar o que Chanelis escreveu no livro 10 anos atrás, né, 14 anos atrás. Por quê? Primeiro, o que ele escreveu lá não faz tanto sentido assim hoje, muita coisa mudou. Eu já tive a oportunidade de conversar mais de uma vez com o próprio Chan e com Aaron Ross. Eles falaram, cara, nós escrevemos num dado contexto. O conceito geral se mantém. As técnicas específicas não se mantêm por 2 motivos. Primeiro, cada empresa é única, ela tem seu próprio ambiente, seu próprio cliente, seus próprios recursos. E mudou. Tinha coisas que existiam que não existem mais, coisas que não existiam que passaram a existir. Então, não dá para você simplesmente pegar e replicar exatamente aquilo. O que você tem que fazer, então? Eu acredito muito, tem um professor de matemática que eu adoro, que é o Leandro Pacari, que ele fala que o papel do professor não é mostrar a solução complexa, aquele negócio legal para o aluno, mas sim dar modelos mentais que os alunos possam utilizar para resolver diferentes problemas práticos no seu dia a dia. Então, se a gente pega os modelos mentais por trás do Growth Hacking, por trás da receita previsível, entende, cara, modelo de experimentação, modelo de previsibilidade, controle de input, output, teste AB, o que isso significa, você foca em aplicar isso adaptado para a sua realidade. No que você pode fazer dado o seu contexto, o seu perfil de cliente, o seu conhecimento, a sua empresa. Então, isso eu acho que é o que nos últimos 2, 3 anos o Brasil começou a adotar de uma maneira mais estruturada.
E, para mim, é maravilhoso. Tá? Eu acho que hoje ainda não é assim. Eu acho que ainda a maioria lê growth como marketing digital, mas está mudando e mudando cada vez mais rápido. O que eu fico muito feliz, porque melhora muito o nível de conversa, desenvolvimento, a gente poder trocar mais uns com os outros e criar coisas novas, ter um ecossistema mais forte. Perfeito. E aí eu queria emendar com a pergunta... Fala, Mário. Não, que essa questão que você citou é muito importante, né? Que é um modelo mental de growth, né? Que é diferente de utilizar growth para marketing ou para uma coisa. Então, a empresa que tem esse modelo mental institucionalizada, com certeza tem muito mais alavancas, muito mais exponencialidade. Olha um exemplo interessante, né? No Brasil, especificamente, vender online sem oferecer o parcelamento em 12 vezes sem juros é maluquice. Tipo, o brasileiro foi educado a 12 vezes sem juros. Tem seus próprios problemas ligados a isso, mas beleza. Só que isso é muito caro. É caro vender em 12 vezes sem juros. Só que se você tentar, então, repassar os juros de parcelamento de uma maneira direta para o consumidor, você vai perder venda por questão de pricing. Se você absorve os juros de parcelamento, você muitas vezes pode até tomar prejuízo dependendo do seu produto. O que é a mentalidade de growth? É você ter uma empresa onde o financeiro procura uma forma de antecipar esse parcelamento com juros menores, usando o FDIC, usando alguma operação financeira, e não negociar com gateway de pagamento, e isso destrava a possibilidade de oferta em 12 vezes sem juros, que vai converter mais. Porque o marketing não vai pensar no financeiro. Assim, com muita sorte, o marketing vai pensar em outra coisa. E por quê? Porque o marketing tem que olhar para o marketing, o financeiro tem que olhar para o financeiro. Quando sobrar tempo, porque é difícil sobrar tempo, ok, ele olha para outras coisas. Agora, se todo mundo tá com essa cabeça, cara, como que eu encontro oportunidades da empresa ser mais eficiente, da empresa crescer mais? É aí que o jogo muda. E é aí que a gente pode falar que a empresa realmente tem a mentalidade de growth dentro dela. É todo mundo olhando o que faz, o que me ajuda a crescer e como eu posso colaborar com isso em todas as áreas. Mas é um desafio ainda, né, João? Porque às vezes a sensação que a gente tem é que o pessoal faz um aprendizado incompleto ali no marketing, né? E isso acontece também em outras áreas de gestão. Pula etapas, não dá a devida atenção aos passos anteriores, vai fazer o inbound marketing, mas nem se preocupar com o product market fit. Então, eu queria entender um pouquinho como que no G4, essa relação entre crescimento, né? Como se dá essa relação de crescimento no G4 e o trabalho de growth hacking, né? Nessa perspectiva de trabalho completo, essa visão 360. Contar a historinha do hoje, né? E aí depois eu vou falar como é que a gente chegou aqui. Tá? Hoje, o que nós fizemos? A gente teve um trabalho muito claro de definir o que são os serviços internos do G4. O que é isso? São as coisas que, como empresa, nós precisamos fazer. Então, a gente tem lá desenvolvimento de estratégia, desenvolvimento de produto, marketing, vendas, entrega do produto, gestão do cliente, gestão de pessoas. Então, você tem uma série de coisas, grandes processos que internamente nós precisamos fazer. Qualquer desafio de crescimento que a gente tenha vem de não estar conseguindo fazer bem o bastante alguma dessas coisas. O que a gente olha? Qual que é a estratégia da empresa? Então, assim, o objetivo da empresa, 1 bilhão de faturamento com 30% de lucro líquido em 2027. Ok, então, eu já falei que eu quero growth, porque hoje eu vou faturar 300 milhões em 24, eu tenho que chegar em 1 bi em 27. Então, crescimento é um ponto fundamental. Eu quero controle, eu quero liquidez. Então, assim, eu vou captar investimento ou não? Eu vou segurar esse investimento e manter o controle da empresa fazendo o que quer. Vamos manter controle. Então, eu quero crescimento e controle, que significa eu vou reinvestir no crescimento do negócio. Ok, então, a gente tomou uma decisão para atingir nosso objetivo, reinvestir o máximo que a empresa gera. Por isso que o G4 é tão focado em geração de caixa, para poder reinvestir esse caixa e acelerar o crescimento. Então, a empresa inteira está ciente disso. Galera, é lá que nós queremos chegar. Para chegar lá, nós precisamos fazer essas coisas muito bem. E a nossa forma de fazer essas coisas muito bem é gerando caixa e reinvestindo no crescimento da empresa. Beleza? Beleza. Cada uma dessas coisas tem donos. A gente demorou para achar os donos certos para essas coisas. E nós temos rotinas em que a gente entende qual dessas coisas está desviando do que a gente esperava. E aí, quando encontra algo que está desviando, vai para cima, resolve, vai para o próximo nível de maturidade naquilo. Quem é de administração e engenharia
provavelmente vai achar similar ao ciclo de PDCA. A gente tem um planejamento, vamos executando, confere o resultado que está, atua em cima dele, vê o impacto que gerou, planeja de novo a próxima fase, você vai fazendo ciclo. Sempre tem alguma coisa desviando do que eu preciso para chegar no resultado. Então, hoje no G4, a gente tem uma área de growth focada em experimentação e testes, mas nós temos, acima disso, um modelo de gestão que faça com que a empresa inteira olhe para o que ela está fazendo de uma maneira alinhada com o crescimento que nós estamos buscando. E sempre se questione o que está dando errado na minha área, que se eu corrigir, a gente vai ficar mais próximo do nosso objetivo. Então, esse é o modelo de hoje. Então, não é a área de growth necessariamente que gera o crescimento, apesar de, obviamente, ela ser extremamente importante, né? Porque muita da oportunidade está ali na geração de demanda e conversão de demanda, indiscutível isso, mas é o modelo de gestão com foco em crescimento que alinha os incentivos das pessoas e cobra elas justamente de estarem olhando para isso. Então, foi isso que aconteceu. Beleza, esse é o G4 2024. 5 anos de empresa, com founders de terceiro negócio, com os primeiros executivos contratados também já estando no segundo negócio, já tendo feito várias vezes. Só que lá em 2019 e 2020, gera demanda, coloca dinheiro em mídia, traz muita gente para olhar e tenta construir um bom produto e ver o que acontece. Por quê? Traz dinheiro para dentro e reinveste esse dinheiro para criar as estruturas que suportam o crescimento. Porque para eu conseguir falar hoje quais são os 12 grandes processos que o G4 tem que fazer para bater a meta dele, eu tive que descobrir quais eram. E era impossível saber lá atrás. Porque, sendo muito sincero, eu nem sabia o que o G4 ia ser hoje. Nós já tínhamos o sonho de ter uma empresa grande. Mas ninguém ali podia falar que já sabia que era exatamente isso que a gente ia fazer, ainda mais em 5 anos. A gente sabia que a gente queria. Então a gente foi primeiro focando em vende, entregue um bom produto para não queimar sua marca, para ter clientes satisfeitos e felizes. Então isso a gente sempre se preocupou desde o momento zero. Mas o resto foi vende, entrega produto bom, vende, entrega produto bom, vende, entrega produto bom. E o dinheiro que sobrou aqui, reinveste para estruturar as outras coisas e a gente ir descobrindo, né? Eu costumo falar que com dinheiro bastante você resolve absolutamente qualquer problema dentro do negócio. Vida pessoal, outra história. No negócio, é só ter dinheiro. Então, vende um produto bom para não se queimar, pega dinheiro e vai construindo os bloquinhos. Por isso, foco em receita, né? Assim, primordialmente para empresas em estágio de tração e crescimento, tem que estar drivado nisso daí, né? Você trouxe vários pontos interessantes que eu vou citar. Primeiro, essa questão da maturidade de evolução da mentalidade de growth dentro de uma empresa. A gente está falando de uma empresa aí com profissionais, com fundadores que posso dizer que é um dos especialistas, maiores especialistas do Brasil em relação ao tema, né? E com uma curva de aprendizado para chegar no modelo que funciona, que é escalável, que é o que você está trazendo aqui para a gente. E aí, um maior desafio que eu enxergo que você trouxe também é isso, né? É você definir uma empresa com um objetivo único, né? Que dentro da metodologia fala-se do North Star Metric, né? Aquilo que está sendo perseguido, né? E descer isso para toda a organização, para que todo mundo esteja em busca desse objetivo único, porque a facilidade de dispersão é muito grande, né, João? Então, isso que você trouxe é fundamental. E aí, conectando nesse assunto, né, e já trazendo para como implementar isso e evoluindo para isso que você colocou, né, de modelo de gestão, quais são os principais desafios aí, ou dificuldade que você entende que as empresas ou você enfrentou para conseguir chegar nesse ponto, ou desdobrar num modelo de growth aí eficiente, eficaz, que funcione, que gere escala? Em quais pontos que você entende que as pessoas, os profissionais possuem dificuldade? Priorização, nos processos de controle de experimentação? Que o primeiro grande desafio, ele é clareza de objetivo. É você ter clareza o que você vai fazer e o que você não vai fazer. É o primeiro grande desafio. Porque, assim, principalmente no começo, né, recurso é algo escasso. Bom, recurso sempre é escasso, né? Eu nunca conversei com um empresário que falava, não, tá sobrando gente, sempre tá faltando braço, sempre tá faltando dinheiro para fazer tudo que ele quer. Então, você tem que ter muita clareza o que você vai e o que você não vai fazer. Essa é a parte mais difícil, porque tem sempre alguma oportunidade, alguma coisa boa, algo que você gostaria. Resolveu priorização, o que eu aprendi, principalmente no G4, né, são mais de 15 mil fundadores que passaram só nos programas presenciais, estou nem falando dos online. Eu, pessoalmente, nos programas onde eu dou aula,
já falei com alguma coisa perto de 3 mil desses 15. O que se aprende nisso? Que o brasileiro é muito bom de execução. Assim, se você coloca algum desafio, ele fala, ó, para lá que ele vai dar um jeito. O que normalmente é ruim? Em priorizar a coisa certa. É isso que... Por quê? Porque a gente nunca foi ensinado a fazer isso, né? O sistema de ensino, todos nunca passaram isso de verdade para a gente, né? Então, se você garantir que você está indo para o lugar certo e alinhado, eu acho que já resolve... É o Pareto da resolução do problema. O resto é, além de ir para o lugar certo, ir de uma maneira mais eficiente, menos a força bruta, né? Menos ter que ser trator e mais pensar, tá, qual que é a melhor forma de chegar lá? Aí, obviamente, existem grandes desafios em relação a isso, né? Que é você estudar outros modelos de negócio, adaptar a contratação de bons profissionais, a escassez de mão de obra altamente qualificada justamente nesses temas mais técnicos. Mas, de verdade, a falta de clareza e alinhamento de objetivo de negócio, tanto no que fazer quanto falar explicitamente isso não vamos, é o maior desafio na minha visão. 100% de acordo. João, agora falando um pouquinho sobre a influência da inteligência artificial, principalmente a generativa, né, no trabalho de growth hacking. De alguma maneira, o growth hacking envelheceu e ele tende a mudar no futuro com esse impacto da inteligência artificial? Eu acho que muito mais na forma do que no que, sabe? Direcionalmente, como eu falei, a mentalidade de busca por alavancas de crescimento. Ponto. A forma como você executa muda. O que eu vejo, né? Ainda existe, querendo ou não, no growth, uma questão... Você usa dados para tomada de decisão, mas você ainda precisa da parte criativa. E se a pessoa vê de engenharia como eu, muitas vezes essa é uma parte que ela não é tão boa assim. Né? A gente desenvolve muita hard skill técnica, análise de dados, números, mas precisa da criatividade, precisa da elaboração. E eu vejo que a inteligência artificial generativa, ela ajuda muito nessa parte, por incrível que pareça. Além disso, ela aumenta a capacidade das pessoas de criarem coisas. Já tem estudos, inclusive um do MIT que eu li recentemente mostrando, né, fazendo aquela avaliação de geração de ideias, o quão novas eram as ideias, o quão diversas eram as ideias, e já supera uma pessoa comum. Né, já está acima da média da população. É o estado da arte? Não, mas já está bem acima da média. Pensa isso agora, sendo acessível a $20 por mês para qualquer pessoa. O quanto que isso desbloqueia de possibilidade? Esse desafio que eu falei de conseguir um profissional altamente qualificado. Beleza, você não vai conseguir o ChatGPT, eu acho que vai demorar ainda para superar um profissional sênior de growth na capacidade de gerar ideias. Só que, vamos falar a verdade, hoje, o empresário médio, ele não tem nenhum profissional júnior. Ele agora vai ter um que estaria equivalente a um pleno, talvez. O que isso já muda na capacidade das pessoas de implementarem? Então, eu não acho que o que será implementado vai mudar tanto, mas a forma e a acessibilidade, e aí não só de growth, tá, mas de quase tudo ligado à educação e aprendizado, isso já está se transformando e vai se transformar ainda mais. Isso já acontece no G4? Vocês já estão utilizando? Já. A gente começou com algumas coisas quase parecidas com software, né? Então, exemplo, a gente tem um time comercial grande. Esse time comercial chegam clientes de vários backgrounds diferentes, com várias dores diferentes, negócios diferentes. O meu time comercial precisa entender qual produto faz sentido para aquele cliente, qual que é o mercado daquele cliente, quais são as características específicas, como que eu adapto o meu pitch para aquele cliente. O que a gente fez? A gente criou a nossa plataforma comercial, onde os vendedores colocam as informações do cliente, que estão no CRM, e ela já gera sugestões de como fazer. Evoluímos essa plataforma ainda mais agora para colegas de trabalho virtuais, que eles conseguem conversar ali dentro do Slack, que é a plataforma que nós usamos. Ele consegue entrar, dar o @Mari. Mari, vou conversar com esse lead, que me fala do mercado dele, qual produto faz sentido. E a Mari, que é a AI de vendas, né, ela responde, traz dados de mercado que ela pesquisou na internet, traz
informação dos produtos e por que o produto poderia ser relevante para ele, porque ela já pegou a call de pré-qualificação que foi feita, a gravação e a transcrição, e entendeu como que aquilo conversa agora para o executivo apresentar algo. Depois ela aciona outro agente, né? Um aciona o outro, que é o caseirino, a gente chamou ele do cão farejador de cases, que já traz cases de clientes que fazem sentido serem apresentados para aquele primeiro cliente. Pô, é como se cada vendedor meu tivesse hoje um sales coach particular e um assistente particular que vai atrás de buscar um case que ele pode recomendar para o cliente, em escala. O quanto que isso impacta? No nosso caso, a gente viu, impactou em 13% mais conversão. Assim, across the board, dependendo do lead, ele variou ali de... Não, desculpa, 17% de média. 13%, nos melhores leads, que eram os leads mais qualificados, que a gente já ia converter, ganhou pouco. Agora, nos leads super desafiadores de antes, está convertendo 30% mais. Na média, aumentou a conversão em 17% entre todos os leads que nós temos. Colocar isso. Pô, João, quanto custou? Muito pouco versus o resultado que trouxe. O conceito do copiloto. E a questão também que realmente não muda o mindset, né? O que muda realmente é a forma de fazer. Achei muito... Esse exemplo prático foi excelente. Beleza, muito bom. Obrigada, João. Um comentário é isso, assim, como vai seguir, acho que daqui para frente, acho que não tem volta a isso, né? Todo profissional vai precisar do copiloto. O que ele trouxe aqui de exemplo, não sei se você calculou em tempo, João, mas qual a economia de tempo e de operação que o seu time de vendas tem com esse suporte, né? De trazer todo o rapport, todo o histórico do cliente que está na mesa dele. Isso ainda grava no CRM, eu acredito, ainda fica registrado. Ainda elimina essa etapa. Grava tudo no CRM. Faz a ligação, grava no CRM, envia. Eu não consigo te falar no vendedor especificamente, mas eu consigo te falar no pré-vendedor, que é quem faz a primeira fase de qualificação. A gente reduziu o tempo médio de ligação de 13 para 8 minutos. Olha só. Soma-se isso, multiplica pela quantidade multiplica pela quantidade de ligação, multiplica pela qualidade de um CRM melhor preenchido, porque agora a AI pega a ligação, ela transcreve e ela preenche. Porque acontecia, né? Alguém se inscrevia ali para falar com o meu time comercial, o SDR pegava, fazia a ligação, durante a ligação falando, Mário, confirma o nome da sua empresa? Ele ia lá e tinha que ajustar. Quantos funcionários você tem? Ele ia lá e tinha que ajustar. Qual que é a sua dor? Enquanto você falava, ele ia lá escrevendo. Então, ele não escrevia direito, porque ele não podia te perder, mas ele também não falava com você tão bem, porque ele estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Agora ele falou, olha, só conversa, só faz a ligação. Então ele faz perguntas melhores, ele faz mais das perguntas que ele tem que fazer, e o CRM é preenchido de uma maneira mais consistente, porque é a mesma AI fazendo para todo mundo. Então, assim, isso já gerou um ganho muito alto no processo como um todo. E a gente está levando isso para todas as áreas. Então, a gente já fez para o time de produtos. Então, a gente criou ali uma AI que é design instrucional, uma outra que tem acesso a um banco de dados de todos os cursos, programas e mentorias que nós fizemos, que o time de produtos consegue pedir e fala, cara, o que a gente já falou de tal tema? Me ajuda a estruturar uma ementa de curso com isso. Traz citações dos cursos que nós já fizemos, me traz outras fontes que eu posso usar. Economiza 50% do tempo de produção de um roteiro de curso agora do time de produtos. E estamos levando isso para todas as áreas. É brutal, né? E executivo de vendas adora preencher CRM e fazer registro, né? A gente conhece bem aí o tanto que isso impacta aí no processo. Mas aí já puxando para cá, o João, um pouco do que você trouxe lá em cima, né? Dos modelos de aquisição da G4, onde você cita one shot, né? Produtos one shot, produtos de recorrência. O que você entende aqui do Brasil, né? No cenário brasileiro, nos modelos de aquisição, nos modelos de retenção, como é que isso, qual o cenário brasileiro e você acha que a gente está num bom momento, a gente está num bom nível de maturidade de execução de projetos, de modelos de aquisição e retenção nas empresas brasileiras? Eu acredito que aquisição, até que sim, retenção não. Eu acho que em aquisição, o Brasil... ele é bastante avançado, principalmente a gente é muito early adopter de novas tecnologias, a gente é um país muito digital, é um país que pulou etapas, inclusive, no processo de digitalização. A gente tem mais pessoas conectadas na internet do que completamente alfabetizadas no Brasil. É um negócio, assim, quase assustador. Então, em aquisição, principalmente de canais digitais, acredito sim que a gente está muito avançado, sempre tem como melhorar, mas está muito avançado. Retenção, não. Eu não acho que nós temos ainda institucionalmente como país, nas empresas,
uma cultura de retenção, de relacionamento. A barra de qualidade do Brasil é assustadoramente baixa. Se você sai ali do setor de hospitalidade, aí sim eu acredito que o Brasil é uma referência global em hospitalidade, você vai para outros, varejo, prestação de serviço, cara, a barra é muito baixa para você ser visto como tendo uma qualidade alta. Sem citar nomes, é só ver como que o maior diferencial de um banco hoje é dar um bom atendimento para o cliente, cara. Dar um bom atendimento para o cliente deveria ser a base de qualquer relação com o consumidor. Sabe? Então, assim, a barra é tão baixa que dar um bom atendimento é o seu diferencial. Então, eu acredito que em aquisição, sim, estamos avançando bem, passos largos, em retenção, nisso, não. E aí, pra você ter ideia, a gente está tão não avançado em retenção que muitos negócios enxergam só a retenção como cliente fazendo uma assinatura. Eles não enxergam, por exemplo, uma análise de recompra cohort de varejo, eles não enxergam retenção social, né, das recomendações que o cliente faz ao longo do tempo. Essas conversas quase não existem hoje no Brasil, infelizmente. Mas eu acredito que a gente vai caminhar e vai chegar lá, né? Eu tento ser otimista, acreditar que a gente sempre vai para frente, a gente sempre está evoluindo. Então essa é a minha visão atual de mercado. João, ainda nessa esteira, eu queria comentar um pouquinho sobre o ciclo virtuoso do cliente com os programas de indicação e referência, né, que esbarra inevitavelmente, né, também na retenção desse cliente e na aquisição, obviamente. Ele vai além do marketing, talvez, né, esse conceito, e queria que você dividisse com a gente como que vocês lidam com isso no G4 Educação e quais iniciativas e métricas vocês utilizam nessa linha de members get members. Quando a gente fala da retenção do cliente, a gente tem dois grandes tipos, por assim dizer, né? Na verdade, a gente trabalha com três, né? A retenção do cliente, a retenção financeira e a retenção social. A do cliente é simples, a pessoa continua comprando. A financeira ele está comprando mais ou está comprando menos. É tipo Netflix, né? Ele pode continuar assinando a Netflix, mas ele pode subir para um plano mais caro ou descer para um plano mais barato. Então, essas duas, ali a gente olha basicamente tempo de recompra, NPS para ver a satisfação do cliente e acúmulo de LTV. Aí a gente chega na social, é o cliente te indicando. Por quanto tempo o cliente fala bem de você e te indica? Nessa, a gente trabalha com basicamente 3 métricas, né? Percentual de clientes que indicam, número de indicações médio por cliente e a taxa de conversão de indicações em novos clientes. E é muito engraçado, por exemplo, eu vou dar uma aula de marketing no G4, né? Quando eu estou falando de marketing, a gente fala de processo de crescimento, e a gente fala que tem você tem 3 grandes, na verdade 4 grandes blocos ali, né? Você tem aquisição, você tem engajamento, ativação e engajamento, e você tem retenção. Quando a gente fala da retenção de clientes, a gente quebra nesses tipos, aí eu falo, qual que é a alavanca, a diferença de boca a boca e indicação? Boca a boca eu não controlo. Boca a boca é você fez algo incrível, as pessoas resolveram falar de você. Eu falo, eu não sei quantos de vocês vão postar que eu estou aqui. Eu não sei quantos de vocês vão comentar. Agora, eu tenho certeza que nos próximos 30 dias, 25% de vocês vão fazer pelo menos uma indicação. E que 20% dessas indicações vão se transformar em clientes. Por quê? Porque a gente tem esse processo, a gente tem o incentivo, a gente tem o mecanismo, a gente tem o momento em que eu faço indicar, a gente tem toda a régua de comunicação para aumentar o número de indicações. Então, é você não depender simplesmente das pessoas falarem de você, e sim você ter um processo bem estabelecido. Aí volta para a questão do growth hacking que a gente falou, né, que é uma abordagem mais científica, mais previsível, com os conceitos do Aaron Rosdell, saber, eu poder contar. Eu sei que se eu formar 100 alunos, nos próximos 30 dias, esses 100 alunos vão me gerar no mínimo 25 indicações. Essas 25 indicações vão virar pelo menos 5 clientes. Então, eu sei que em agosto eu vou ter pelo menos 5 clientes que vão vir dos 100 alunos de julho. Só que em julho eu não vou ter 100 alunos, eu vou ter, acho que em julho eu vou ter uns 400. Então eu tenho 20 clientes garantidos, né, entre aspas, em julho, vindo disso. E no meu planejamento tem lá, linha e indicação, número de clientes, uma formulinha multiplicando pelo número que eu vou formar esse mês. Então esse é o nível que a gente trabalha. Eu posso dizer também, assim, o marketing growth, isso que você narrou aí, é controlar a jornada. Isso que os modelos de esse ciclo virtuoso, né, que a Lara citou, é você ter a capacidade de provocar e controlar para potencializar isso no momento que você achar, né, mais interessante. E aí, trazendo um pouco para essa próxima pergunta e conexão para esse tema
de gestão, de aquisição e retenção de clientes, né? E como a gente tem falado de modelos, de provocação, de controle de jornada, você acha que isso já estamos ou pode chegar no nível de esgotamento, onde os próprios usuários, a gente mesmo ficar cansado, já previsível do que vai acontecer e não ter a mesma ação que a gente teria, né, de uma maneira imperceptível? Você acha que está nesse momento, pode chegar nesse momento por conta desses modelos, né, sendo formatados? Honestamente, assim, é que aí entra, né, uma questão. Pode. Eu acho difícil, porque tem algumas coisas que funcionam, você sabendo ou não. Essa é a verdade. Você sabendo ou não funciona. Vou dar um exemplo, né? Eu vou ser pai em agosto. Minha filha vai ser minha primeira filha, a Cora. Agosto não, desculpa, em outubro. A Cora nasce em outubro, 24 de outubro. Eu sei, quando eu vou numa loja, em alguma coisa assim, as pessoas sabem que eu vou ser pai, eles usam, eu sei que estão usando um gatilho emocional para me convencer a ser mais suscetível a comprar. Adianta eu saber? Não, porque funciona. Ele vai para um nível de funcionamento do ser humano que não é mais racional, né? Não é o sistema frontal ali, é o cérebro reptiliano tomando as decisões emocionais. Então, enquanto a gente conseguir entender de fato o comportamento emocional das pessoas, o não racional, e atuar em cima dele, vai demorar muitíssimo tempo para a gente mudar, porque essa parte do nosso processo de evolução, ela é extremamente demorada, ela é lenta, né? Até hoje, a gente tem reflexos da época que a gente vivia nas cavernas, e se via alguma coisa ali, tinha aquele reflexo de luta ou fuga. Por quê? Porque a gente sabia que podia ser um leão e vir nos matar. Que é uma coisa que não é tão comum hoje. Você está em casa, ouve um barulho ali no corredor, você fica, o que é? Por quê? Cara, processo evolucionário de literalmente dezenas de milhares de anos. Não vai mudar rápido. Pode ser que aconteça? Pode, né? É difícil falar que não, cravar. Mas não acho provável esta parte. Agora, os gatilhos mais racionais, esses eu acredito que vão caindo, só que assim, vão ser trocados por outros. Vão ser adaptados, né? Assim, a mesma capacidade do usuário, do ser humano, se bloquear, né? Ou se criar recursos para não ser influenciado, o do lado de cá, os marqueteiros, os growers, os empresários vão pensar o contrário e vão adaptar. Marqueteiro é muito bom em inventar coisa nova. Gambiarra, né? Como as gambiarras para isso é o que mais acontece. Não, esses dias eu vi, como eu falei com você, eu tô vendo, aparece muita coisa de bebê, descobri um profissional nos Estados Unidos cobrando $30 mil para ajudar a escolher o nome perfeito para o seu bebê. E as pessoas pagam. Eu falei, é isso. Hoje, 2024, as pessoas estão pagando por isso. Vai continuar. Mas aí, João, eu queria entender o seguinte, a gente está falando sobre escalar, né? Escalar de uma maneira bastante acelerada, e de outro lado tem um movimento de personalização. Como que escala e, ao mesmo tempo, garante essa personalização? Eu acredito que aqui a gente não necessariamente está falando da personalização a nível indivíduo. Nós estamos falando de personalização em nível de pequenas tribos mais concisas. E aí vai depender muito do seu negócio. Então, vou dar um exemplo mais genérico. Varejo. Varejo tem uma estratégia, uma ferramenta chamada matriz RFM, que segmenta seus clientes basicamente por recência de compra, frequência de compra e quanto dinheiro eles gastaram no data período de tempo. Pô, em vez de eu mandar o mesmo e-mail para todos os clientes, eu vou entender todo mundo que comprou alguma coisa há pouco tempo e fez poucas compras é um cliente novo. Para os novos clientes, eu vou ter uma estratégia. Todo mundo que comprou recentemente, tem um histórico de várias compras nos últimos 12 meses, ele é um cliente campeão, recorrente, fiel. Eu vou ter outra estratégia. Então, você não vai fazer uma estratégia necessariamente para o Mário e uma para a Lara. Vai fazer uma estratégia para o grupo que o Mário está e para o grupo que a Lara está. Esse é o nível que eu acredito hoje que vale realmente a pena a energia para ser colocada para a maioria dos negócios, a não ser que você seja um business de enterprise, IBM, pouquíssimos clientes, boutique. Que são exceções onde, de fato, você vai personalizar ao nível indivíduo. Se a gente traz para o G4, o que a gente olha? Quem é meu cliente? Meu cliente são os donos das empresas, são os empreendedores. Como que eu agrupo eles? A gente fez uma matriz em que, basicamente, eu pego 3 grandes fatores.
momento de maturidade da empresa, ou a empresa está começando agora, ou já é uma empresa madura que está na fase de sucessão? E aí tem várias quebras intermediárias. Eu estou falando de uma empresa de varejo, de serviço ou de indústria. Por quê? Porque eles trabalham com margens diferentes, com modelos diferentes, com segmentações diferentes, canais padrões diferentes. E eu estou falando aqui de uma empresa B2B ou B2C. O cliente final dele, para que ele gera valor, são outros negócios ou é o consumidor final? Na hora que você pega isso, você olha a maturidade da empresa, que é basicamente o tamanho que ela está, o tipo de negócio, o tipo de cliente que ele atende, você cria ali 18, no nosso caso, grandes grupos de clientes, e eu crio estratégias personalizadas para cada um desses grupos, entendendo profundamente quais são as dores, quais são os desafios, o que ele faz bem, o que precisa de ajuda, o que geralmente dá problema. Eu ataco isso no nível grupo. Este nível, na minha visão, é completamente compatível e necessário para escala. Porque senão você vai tentar falar com todo mundo e não vai falar com ninguém. Porque você vai ficar aquele negócio meio do caminho de todo mundo, ninguém vai criar conexão, ninguém vai se identificar e ninguém vai tomar uma decisão. Putz, mas não sei se é para mim, porque é para o outro. Não, você vai criar 18 estratégias diferentes, no caso do G4, para 18 grandes grupos de clientes. Porém, tem negócios que não. Eles vão precisar criar no nível Mário, no nível Lara, no nível João. Esses, infelizmente, eu não acho que são compatíveis com escala, né? Com esse crescimento exponencial. Não quer dizer que não possa crescer. Que, inclusive, muita gente confunde, né? Crescimento exponencial e crescimento. Escala e crescimento. Não, crescer é uma coisa. Quando a gente fala de escala, a gente está falando daquele modelo lá, né? De descolamento de receita e custo. Pouquíssimos negócios são de fato escaláveis. E você não precisa ser escalável para ser um negócio maravilhoso. Se a gente olha hoje, né, as maiores empresas do mundo, a NVIDIA, ela está no posto de maior empresa do mundo atualmente, ela não é uma empresa escalável, ela é uma empresa de hardware. Ela não é escalável, mas é gigantesca. Para a NVIDIA crescer mais, ela vai ter que produzir mais hardware, ela vai ter que abrir mais planta. Cara, isso não é escalável. Ela, né, vai crescendo de escadinha, mas você consegue ser gigantesco sem ser escalável e tá tudo bem. As pessoas confundem isso. Então, dá para crescer. Não vai ser escalável. Perfeito. João, agora, ainda na linha de confissões, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua experiência como empreendedor, né? Como que é essa experiência? Se essa experiência tem a ver com um propósito, e como que o MIT, né, você fez um curso, né, sobre isso no MIT, como que o MIT e seus sócios também, né, você tem sócios bastante também experientes, como você comentou, como tudo isso se combina na sua experiência de empreender, e se aprendizado é uma coisa importante para quem quer empreender. E que tipo de aprendizado, né? Hoje, felizmente, eu posso falar que eu empreendo, eu trabalho por um propósito muito forte. A minha experiência no MIT, inclusive, me mostrou que eu sou realmente apaixonado por educação. Eu falo isso com todos os meus sócios, né? Eu falo, cara, você vai para uma empresa por 5 motivos, né? E eles combinam. Dinheiro, né? Você tem que pagar as contas. Propósito, currículo, aprendizado e as pessoas que estão lá. Todo mundo que está em qualquer empresa está por uma combinação dessas coisas em maior ou menor escala. O meu começo de carreira foi por dinheiro. Eu venho de uma família pobre, interior de Minas Gerais, nunca passei fome e tal, mas assim, não tinha grandes condições. E eu queria ganhar dinheiro. E por muito tempo o que vai me fazer ganhar dinheiro. Felizmente, eu tive a chance de fazer essa transformação. E para mim, o aprendizado foi o grande diferencial. Porque meus pais, né, eles sempre me trouxeram a visão de que eu precisava estudar, que eu tinha que aprender, que era isso que ia me permitir construir um futuro melhor, que isso que ia me permitir fazer o que eu quisesse fazer. Então, para mim, isso foi incutido na forma que eu lido com o mundo. Eu adoro estudar. Eu tive uma discussão com o Thales, né? Já tem um tempo isso, que ninguém gosta de estudar, você gosta do resultado que já... Não, cara, eu gosto de estudar. Thales, eu tenho um livro de física e matemática na minha casa porque eu acho legal estudar. E eu sei que eu sou o maluco estranho da brincadeira, né? Mas eu realmente acredito que o aprendizado estudar é a forma mais barata que existe de você se desenvolver e ser uma pessoa melhor. Porque qual que é a outra alternativa? Ou não aprender, ou aprender tomando porrada da vida. Pô, para que eu vou tomar porrada da vida se eu posso estudar? Se eu posso pegar ver o que outra pessoa fez e
replicar aquilo, absorver e aprender. Só que, infelizmente, e aí volta para questões de sociedade, né, no Brasil, cara, a maioria das pessoas vê estudar como mal necessário. Ah, pô, tem que estudar para quê? Para fazer a prova e parar de estudar. Sabe? Ah, agora eu terminei os estudos. É um pensamento que eu entendo porque ele existe, mas que é absurdo. Você não deveria parar de estudar. Você vai parar de ir para a faculdade, de ir para aquela sala de aula, de ter que decorar para fazer prova. Beleza, isso sim. Mas de estudar, de aprender, de adquirir conhecimento, não tem como. E é uma coisa que eu orgulho ver os meus sócios, cara, o tempo inteiro estudando, cada um da sua forma. Né? O Bruno Nardon foi fazer OPM em Harvard. O Thales, né, ele faz muita conexão ali com pessoas, network. O Alfredo aprende de uma forma muito similar. Cada um estuda da sua forma, mas você vê o tempo inteiro, o exemplo, né, é estudar, aprender, se conectar. Então, assim, não tem uma forma única. Eu acho que ler livro é a forma com melhor ROI, né, porque é muito barato que um livro te entrega. É incrível. Mas o mais importante é encontre a forma que funciona para você e estuda. Porque, e alinhada com o seu propósito também, né? Aí tem como que você estuda, né? E tem um framework que eu sempre passo para as pessoas que é o seguinte, galera, a gente começa definindo para quem você vai estudar. Eu divido em 3 grupos, né? O que eu estudo por lazer? Tipo, eu comecei a estudar piano. Por quê? Porque eu acho legal, não tem nenhum motivo. É porque eu acho legal. Lazer. E aí você tem um estudo orientado a resultado, né? Que é, olha, eu sei que daqui X tempo eu vou ter esse desafio, deixa eu já me preparar, ou então estou com esse desafio agora e preciso de ajuda para resolver. Você classifica num desses 3, separa ali e você fala, tá, qual a fonte que eu vou buscar? Minha preferência, eu sempre começo pegando fontes empíricas, né? Então, pessoas que passaram por aquilo tiveram um resultado similar ao que eu quero ter. Eu começo estudando por aquilo. Quanto mais antigo, melhor, inclusive. Por quê? Porque passou, né, no teste do tempo. A gente costuma falar, a música antiga que era boa. Não, tinha muita música merda. Sabe o que aconteceu? É que só sobraram as boas, as ruins a gente esqueceu. Acontece coisa muito parecida com tudo. Só sobra o que naquele contexto é bom. Então eu pego fontes empíricas, depois eu olho muito para estudiosos, né? Então, beleza, essa pessoa não praticou aquilo, mas ela dedicou a vida a estudar de fato, profundamente, falou com vários outros que praticaram. E só depois eu vou pegar, né, esse conhecimento mais moderno, por assim dizer. Então, eu olho muito isso, né? Os influenciadores que não praticaram necessariamente, que estão estudando aquilo muito recentemente, olha aquilo. Sempre começo pelas bases, conceitos fundamentais, e depois eu evoluo para as coisas específicas. O que eu vejo a maioria das pessoas fazendo? Primeira coisa que vai estudar, pegar um vídeo de um influenciador famoso que nunca fez nada no YouTube da aplicação mais específica que existe. Aí acontece o que a gente falou, de como o Growth Hacker veio para o Brasil, como a Lean Startup veio para o Brasil. Pulou um monte de etapas, foi mal interpretado, todo mundo quebrou a cara e agora, depois de muito tempo, a gente está fazendo direito. A Bíblia, né, os filósofos, né, a filosofia é um exemplo disso, né? É incrível quando você começa a estudar isso e ler isso, quanto similaridade com os tempos atuais a gente tem, né? E são os fundamentos, né? Já estão tudo ali registrado para a gente só consumir, aprender e crescer, né? Acho que isso cabe para todos os âmbitos da nossa vida, né, João? Assim, não só profissionalmente, aprender e se tornar uma pessoa melhor em todos os níveis é prazeroso, é gostoso. Uma das pessoas que eu mais admirava, né, porque ele faleceu recentemente, era o Charlie Munger, da Berkshire. E ele trazia muito esse estudo, esse espírito de continuamente aprender ao máximo sobre tudo e ir conectando as coisas à medida que você precisava. Eu acredito de verdade muito nisso. Muito, muito, muito mesmo. É isso. Então puxando um pouco já saindo um pouco, na verdade, desse seu lado, esse lado mais empreendedor, mais pessoal da sua trajetória, e voltando aqui para uma seara de gestão, né, um pouquinho, um livro muito famoso, né, que se chama Contágio, pessoalmente já conhece, acho que muita gente já leu. Ele traz, né, uma visão de growth, de negócios, vamos dizer, vou colocar nesse contexto, que se conectar, né, que cooperar com marcas, com outras pessoas, com outros profissionais, isso gera um contágio positivo, você compartilha sucesso, né? No caso seu pessoal, no caso da empresa que você é sócio hoje, vocês se inspiram ou já praticam isso com alguma empresa brasileira, alguma que vocês referenciam e já fazem esse nível de interação ou de cooperação para gerar um contágio mútuo, né, de sucesso?
Fazemos, eu diria que não tão bem quanto seria possível fazer, mas vou trazer um exemplo, né? A CIMED, João Adib. Ele é um grande amigo, um grande parceiro nosso, nós fazemos várias coisas em conjunto, a gente sempre traz ele para falar com os nossos alunos, para compartilhar aquilo. Mais recentemente, né, a XP Empresas, trazendo ali soluções para os empresários na parte de soluções financeiras para B2B. Então, a gente sempre busca entender quem são parceiros que maximizam. Teve um conceito, veio agora no nosso planejamento estratégico muito bom, que é criação de prosperidade. Como que você ajuda todo mundo a prosperar? Muitas vezes eu vou ajudar a prosperar, isso vai gerar mais prosperidade, eu vou capturar mais essa prosperidade para mim, te fazendo crescer junto. Então, a gente acredita muito nisso, esse alinhamento de como a gente se une para ajudar o empresário a crescer mais, né? A missão do G4 é muito legal, né? Que é transformar a realidade socioeconômica do Brasil por meio da educação empreendedora. Então, o que a gente quer fazer? Cara, usar a educação empreendedora para transformar a realidade da sociedade. Como? Forma empresários melhores formam empresas melhores crescem mais, contratam mais, geram mais emprego, e mais emprego retroalimenta o ciclo da sociedade. Para fazer isso, a gente não vai fazer sozinho. Não é só educação, não é só serviço, você vai precisar de muita coisa. Então, se eu puder trazer esses parceiros para junto de mim, para em conjunto a gente entregar soluções melhores, com condições melhores, todo mundo sai ganhando. É uma relação ganha, 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 e a gente sempre busca tentar fazer isso. Dá para fazer melhor? Sem dúvida nenhuma. O Alfredo, inclusive, é nosso sócio, que agora está tocando mais fortemente essa frente aqui dentro, mas é o espírito que todos nós compartilhamos aqui, de como encarar essas coisas. Isso é incrível. Isso é muito verdadeiro também. Eu compartilho muito essa visão, porque o sucesso de outros é o que vai impactar, inclusive, no sucesso do seu negócio, né? Se as empresas estão quebradas ou se as pessoas não estão prosperando, como é que vai influenciar isso? Como é que você vai vender o seu produto, o seu serviço, né? Fica estagnado. Então, essa visão que você trouxe é muito bacana mesmo. João, a gente está quase chegando ao final do nosso episódio, mas a gente sempre termina com um bloco que, a princípio, parece que não tem nada a ver com negócios, mas a gente vai ver que no final tem bastante, e a gente vai acabar percebendo ali tua mentalidade de growth, né? Com certeza embutida nessas respostas. Então, tá preparado para a gente começar? É um jogo rápido, beleza? Tá bom. João, um livro que te marcou. The Great Mental Models, volume 1. Perfeito. Um filme ou uma série? Burnt, Pegando Fogo, o nome do filme. Fala um pouquinho sobre esse filme pra gente. É um cara que ele era um chefe, saiu dos Estados Unidos escondido, foi para a França, lá se envolveu com drogas, voltou, e ele teve a chance de redemption dele com Bradley Cooper, foi abrir um novo restaurante e ganhar a 3ª estrela Michelin. É um filme muito legal e com uma história de foco, determinação, pressão, que eu acho muito legal. Máximo. E um game, você é gamer, por acaso? Assim que você tem um game que você goste? Eu já tive... Ultimamente, o jogo que eu joguei muito, né? 2 jogos que eu joguei muito. Eu joguei muito Pokémon e joguei muito Tibia. O último jogo que eu joguei foi Helldivers. Mas para mim, videogame é só diversão, não é uma coisa que eu faço regularmente, assim. Mas eu acho bem legal, assim. Se você quer desligar a mente, o Helldivers é muito bacana. Qual que é o jogo? Você pega uma arma e atira em inseto gigante e robô. Nossa, maravilhoso. Eu adoro essas coisas, sabe? Não tem que pensar, só... É incrível. Não, mas tá ótimo, é isso mesmo. E música, João? Uma música. Música... Nossa. Música, eu acho que tem 2, né? Uma que eu sempre escuto Inverno das 4 Estações do Vivaldi, a pessoa, nossa, que chato, mas eu gosto de ouvir para ler. E música mais moderna que eu tenho ouvido muito, eu gostei muito da Two Sweets, do Hozier. Eu ouço ela direto, assim, tá, né? Provavelmente no meu retrospectivo Spotify vai aparecer como mais ouvido do ano. E um esporte que você gosta ou que você pratica? Eu sou péssimo, mas eu adoro natação. Mas precisa ser acho perfeito? Muito legal. Mas eu sou ruim, mas eu gosto muito de natação. Perfeito. E eu queria te perguntar, acho que tem até a ver com essa eu gosto e o que é o perfeito, o que é o ideal, mas o que você faz, então, por puro prazer, mas com muita dedicação? É a natação e tem outros exemplos?
Eu acho que hoje o que eu faço por puro prazer e muita dedicação está sendo estudar piano. Estou fazendo ali os exercícios que a professora passa e eu não tenho absolutamente nenhuma obrigação com isso. Inclusive, eu escolhi algo que fosse assim, cara, o que eu posso fazer que eu não vou ter a menor pretensão de transformar em trabalho? Piano, eu acho legal, eu gosto de música, eu vou fazer. E para mim hoje é isso. E, João, você faz algo para se incomodar ou para não se acomodar? Musculação. Boa. Para todos nós, né? É uma coisa que... tapa de luva de pelica, isso. É importante para todos nós. Eu estava 3 anos já fazendo musculação. Não tão constante quanto eu deveria, confesso. Mas todo mundo falava, não, você vai desenvolver as endorfinas, depois de um mês fica bom. Não é 3, é 6. Irmão, já estou há 30. Não vou acostumar, mas vamos fazer, que é importante. Já aceitou, né? Já aceitei, tá tudo bem. E aqui a nossa última pergunta, uma pessoa que você gostaria de ver ou ouvir nesse podcast. Alguém vivo, tá? Porque já falaram pra gente aqui, gente que já morreu, aí não adianta. Alguém vivo. Sacanagem. Vamos lá. 2 respostas aqui, tá? Do Brasil hoje, um cara que eu tenho a chance já de ouvir, mas que eu acho que seria muito legal ele ter muita mais visibilidade, que é o Júlio Capua, CFO da XP. Ele está no nosso conselho do G4, são incríveis as interações que nós temos com ele. E, globalmente, hoje, o Sam Altman da OpenAI. Esse daí é anotou, Mário? Anotou aí pra gente? Sensacional. Já vamos colocar na fila. O primeiro é o Sam, vamos buscar ele, hein? Mas muito bom. Toca aí, muito bom, né, João, Lara, assim, um papo muito teórico e prático ao mesmo tempo. Acho que a gente conseguiu passar por tudo. O João se mostrou um homem clássico aí, mas com uma visão moderna aí para profissionalmente, né? Mas deu para conhecer um pouquinho de você também pessoalmente, foi legal. E é isso, queria só agradecer a sua participação, sua presença aqui com a gente, o espaço para a gente bater um papo e compartilhar com a nossa audiência aqui da MIT SMR sobre growth, sobre do homem que é o hacker do crescimento, confessou seus segredos. É isso. Eu faço minhas palavras. Muito obrigado. Pode falar, por favor, João. Não, eu ia falar. Muito obrigado pelas palavras, pelo convite aí. E, então eu faço minhas as palavras também do Mário. Muito, muito obrigada, João, pela sua presença. Obrigada também ao Mário, que me deu a honra de co-apresentar esse programa hoje, esse episódio hoje, muito bom. E, claro, aos demais que estão aqui no nosso backstage com a gente, contribuindo sempre para que a gente tenha o futuro vem do futuro, do jeitinho que a gente gosta. Assim, a lá MIT com profundidade, com bastante reflexão. Então, muito obrigada também à nossa equipe. E, claro, não poderia faltar o meu agradecimento a você que nos acompanhou até aqui. Você pode ver outros episódios de O Futuro Vem do Futuro nos canais de MIT, de MIT SMR, lógico, nossa publicação aqui no YouTube, no Spotify e também no nosso portal. E o link do portal vai estar na descrição. Convido também vocês todos a assinarem a nossa newsletter Extended, que traz atualizações toda semana com reflexões também profundas, uma boa ideia, uma boa dica. Ficamos por aqui hoje e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Um abraço.